Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu quero falar sobre a importância da nossa independência emocional para que a gente consiga expressar o nosso potencial e alcançar aquilo que a gente quer alcançar na nossa vida. Seja o seu objetivo um objetivo profissional, um objetivo financeiro, um objetivo relacional, não importa. A questão é, a gente só vai conseguir alcançar grandes resultados, expressar realmente o nosso potencial se a gente estiver disposto a perder pessoas e conexões no caminho. Por quê? Porque é natural que algumas pessoas, inclusive nós somos essas pessoas, sabe? Não é que a gente não é essas pessoas. Algumas pessoas, elas não conseguem ver outras pessoas que estão próximas delas conseguindo seguir em frente, conseguindo abrir mão de padrões, conseguindo assumir determinadas disciplinas, determinadas responsabilidades, e elas não estão tendo essa mesma atitude, esse mesmo comportamento. E isso vai fazendo com que a gente vá percebendo naturalmente que conforme a gente está conseguindo avançar, algumas pessoas vão ficando incomodadas com isso. E o fato de nós gostarmos dessas pessoas, de nós amarmos essas pessoas, vai fazendo com que a gente finja que não está percebendo isso e que a gente comece a se sabotar de forma que a gente não percebe ao mesmo tempo que a gente percebe, mas a gente se esforça para não perceber, de que nós estamos nos podando simplesmente para não perder as conexões que nós estamos relacionados. Então, quando a gente começa a ter essa clareza e perceber que as pessoas que nos amam, as pessoas que gostam da gente, nem sempre elas estão preparadas para lidar com a frustração que é ver alguém que está ao lado dela alcançando algo que talvez ela não está acreditando que pode alcançar, ou que ela ainda, né, não se sente, né, na disponibilidade, no interesse ou até mesmo na capacidade de alcançar. E tudo isso é um sentimento humano. Né? Não é que as pessoas que vão sentir isso, ou quando nós sentimos isso, que nós somos pessoas péssimas, pessoas horríveis. Nós somos apenas seres humanos. Nós estamos aqui vivenciando isso, aprendendo com essas experiências. Só que não é porque a gente gosta das pessoas, não é porque a gente se importa com essas pessoas que a gente vai se colocar em segundo plano, percebendo que o que está acontecendo é isso, a pessoa está com uma dificuldade de aceitar com que você siga em frente, com que você conquiste algo, e isso vai incomodar ela, porque isso vai expressar o quanto ela não está dando talvez o melhor que ela tem, ou talvez ela esteja dando o melhor que ela tem e ela está se comparando com você, comparando o processo dela, que não tem nada a ver com o seu, porque cada um está vivendo uma vida única. Só que isso em uma dinâmica humana é um desafio, ainda mais quando são as pessoas que a gente se relaciona, que a gente está junto, que a gente gosta. E essa compreensão e essa percepção, ela é uma compreensão e uma percepção que dói. Quando a gente percebe isso, dói. Por quê? Porque a gente criou uma série de expectativas, a gente, sabe, colocou idealizações de que as pessoas que estão perto da gente são pessoas que são perfeitas e que elas não vão ter esses tipos de sentimento e que elas não vão ter esses tipos de comportamento. E aí tá mais uma ilusão que a gente cria. Por quê? Porque as pessoas são seres humanos. Assim como nós temos isso várias vezes ao longo da vida por outras pessoas também. Não adianta a gente achar que é só as pessoas que têm isso em relação a gente. A gente também tem isso em relação a outras pessoas, que às vezes estão fazendo coisas que a gente gostaria, ou que a gente acredita que queria, ou finge que não queria, fala que não gosta, mas quer, e no fundo a gente tá ali, sabe, sentindo uma inveja, entendeu? A gente tá ali sentindo uma certa mágoa, um certo ressentimento por aquela pessoa estar conseguindo aquilo. E o mais desafiador é que quando a gente está então conectado com essas pessoas, com uma relação mais íntima com essas pessoas, essa parte energética ela acessa a gente. É por isso que os ditos mais culturais, né, falam, né, olha, não fale, né, das suas coisas, do que você está fazendo para as pessoas, porque o que os outros não sabem, eles não podem estragar, né? Esses ditos, eles estão exatamente falando sobre uma compreensão, né, de física quântica, onde a gente vai compreender que todos nós somos um campo eletromagnético e que nós estamos interagindo com o magnetismo das outras pessoas. E quando algumas pessoas que já estão dentro do nosso campo, que já vibram aqui, porque a gente se relaciona com elas, enviam ali uma energia, né, que é mais de destruição, porque a energia de inveja, de ressentimento é uma energia de destruição, entendeu?
ela vai afetar realmente a gente, ela vai afetar o nosso magnetismo. E uma vez que afeta o nosso magnetismo, afeta tudo que a gente está fazendo. Porque tudo que a gente está fazendo é através do nosso magnetismo. Então, quando a gente começa a entender isso, que não adianta só querer cuidar do magnetismo, a gente precisa trabalhar, a gente precisa agir, a gente precisa colocar a mão na massa. Mas quando eu estou colocando a mão na massa e ainda assim as minhas coisas não estão indo, é porque o meu magnetismo ele está de alguma forma baixo, interrompido, obstruído, tanto por coisas que eu posso estar fazendo, quanto por coisas externas de pessoas que nós amamos, que nós gostamos, que nós agregamos em nossa vida. Então, quando a gente começa a ter esse olhar de clareza sobre isso, a gente começa a perceber o quê? Que, poxa, eu amo as pessoas, só que assim, eu não vou permitir que pessoas, né, que eu amo interfiram na minha vida de uma forma que me impacte negativamente. Então, o que eu vou fazer, né? Eu vou estabelecer limites muito claros com essas pessoas para que essa parte energética delas não acessem a minha vida, para que elas não tenham essa capacidade de, através das dificuldades que elas estão vivendo, né, enviar esse tipo de energia para mim. E não é sobre sentir ódio da pessoa, não é sobre sentir raiva, não é sobre nada disso, porque isso também não vai ajudar a gente, só vai atrapalhar o nosso magnetismo mais ainda. Mas é sobre ter também consciência de entender que assim, se não está dando nesse momento essa conexão, se essas pessoas elas não estão conseguindo, né, lidar com esse sentimento e está te afetando, ou você vai precisar realinhar essa relação com elas, ou você vai precisar, por um período, se desligar, se desconectar, sabe? E aceitar seguir em frente. E uma das coisas mais desafiadoras que a gente tem é exatamente aceitar seguir em frente e conquistar aquilo que a gente quer. Então a gente quer acabar conquistando tudo o que a gente está buscando, só que a gente não quer soltar algumas conexões e relações para seguir em frente, para buscar aquilo que a gente quer. Só que, se aquilo que eu quero está no topo de uma montanha, e eu estou com pessoas que não querem subir na montanha porque o ar da montanha é muito rarefeito, então é cansativo, é pesado, tem que subir com uma mochila cheia de coisas, vai estar frio, eu não vou alcançar aquilo. Só que a gente fica nessa ideia de tentar convencer as pessoas a irem com a gente. E quando a gente fica tentando convencer, às vezes a gente até consegue forçar a pessoa, o que é super desagradável, super desconfortável, super desrespeitoso, que é convencer a pessoa a ir forçada até lá. Só que quando ela vai forçada, ela também vai o quê? Ela vai parando no meio do caminho, ela vai na marcha mais lenta possível, ela vai na velocidade mais baixa possível. Exatamente por quê? Porque ela não quer ir. Então, quando a gente consegue compreender que as pessoas, ou nós, sentirmos isso por outras pessoas, não é uma coisa horrível, é uma experiência humana, que a gente pode ir aprendendo com o tempo a não precisar mais desse tipo de mecanismo e aprender a gente mesmo buscar e galgar os nossos objetivos. Porque quando a gente está sentindo inveja de alguém, algo do tipo, é porque a gente está inseguro, é porque a gente não está priorizando as nossas potências e colocando em ação as nossas potências. Só que quando a gente está passando por isso do lado da pessoa que está recebendo tudo isso e que está fingindo que não está enxergando tudo isso para manter essas relações, a gente está sendo negligente com a nossa vida. Então é importante que a gente possa compreender isso, sabe? A gente não ser negligente simplesmente porque a gente vai incomodar pessoas ou porque a gente vai no meio do caminho se desconectar de pessoas, sendo que a vida ela é feita de ciclos. E quando a gente consegue entender que os ciclos eles são a parte mais natural da vida, olha para a natureza, nesse momento a gente está no inverno, hoje é dia 19 de agosto de 2025, logo logo no mês que vem tem a primavera, e daqui a 4 meses vai ter o verão, e depois tem o outono, e depois tem o inverno de novo, nesse momento está de noite, amanhã vai estar de dia, então os ciclos, sabe, a natureza inteira ela está funcionando por ciclos, para tentar mostrar para a gente que tudo são ciclos. E quando um ciclo ele chega no limite dele, se não dá para realinhar uma relação, é simplesmente o momento da gente seguir em frente. Mas não precisa seguir com raiva das pessoas, nem achando que são pessoas ruins. Mas sim entendendo que aquele ciclo se encerrou, ele foi até ali, era o necessário, era o que dava para ser. E da agora para frente, de agora em diante, são novos ciclos, são novas pessoas que também não serão eternas. As pessoas que realmente estão buscando se atualizar e se transformar de forma mais contínua e constante são pessoas que vão ter que estar preparadas para estar sempre se despedindo de pessoas que elas se relacionaram. Por quê? Porque a maioria das pessoas elas estão buscando uma experiência onde existe uma busca por uma estabilidade, por um conforto, e não tem nada de errado nisso. São maneiras de viver, são formas de escolha, são formas de experienciar a vida. Só que quando você está indo numa maneira mais dinâmica, você vai ter que então aprender que você é a pessoa que vai ter que se despedir, você é a pessoa que vai ter que encerrar. E quando você aceita isso, você incorpora isso, você coloca isso em prática, a sua vida começa a andar
seus objetivos começam a acontecer, tudo começa a fluir de uma maneira diferente. Por quê? Porque você está sendo coerente com a sua essência nesse momento da experiência. Então, eu te convido a você refletir sobre isso, a você deixar aqui embaixo o seu comentário se fez sentido para você, seguir o canal, se inscrever nele, deixar o seu like, compartilhar para o máximo de pessoas possíveis e novamente te convido para aqui na descrição do vídeo você encontrar o link dos 2 cursos que eu estou oferecendo nesse momento. Tem um link do meu WhatsApp, caso você queira fazer a mentoria comigo, direto ao ponto, encontrar as coisas que estão te bloqueando para você dar o próximo passo, ou o meu Instagram, tá tudo aqui na descrição do vídeo. Então entra lá nos links, confere, tem curso para a cura da rejeição, tem curso para entender sobre os 27 perfis de personalidade que existem, que é o seu e de todas as pessoas que você conhece, no trabalho, na família, relacionamento. Então são formas de conhecimento para favorecer você a dar passos mais rápidos na sua vida. O conhecimento ele tem por objetivo acelerar a nossa vida, desde que a gente aplique ele e coloque ele em ação, ok? Então, muito obrigado por ficar até aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!